interessante isso, a gente estava discutindo a respeito do pronunciamento do governador, né, o João Dória, que antes da Páscoa deu uma declaração dizendo que se as pessoas não respeitassem o isolamento social, os policiais estavam autorizados, inclusive, a autuar e prender as pessoas que, se não chegasse a 70% da população aderindo ao isolamento social. E aí ameaçou, como sempre, né, prender as pessoas que por acaso não estiverem em suas casas. E é interessante a gente observar todo o cenário que levou a isso, não é? Porque é interessante a gente ver também que aí tem uma briga entre o governo do estado, entre o governo federal, e novamente a prisão, a liberdade das pessoas sendo apontadas como um remédio. A prisão é sempre um remédio para sanar qualquer... Cura de todos os males. Exatamente. É o remédio e é a punição, né? É o que de imediato as pessoas pensam, né? Sempre. O cidadão ele é sempre submetido à ameaça da prisão, né? É isso mesmo. A prisão como a salvadora da pátria, né? E é muito complexo essa questão porque nós temos um viés da sociedade, né, em relação ao coronavírus, em relação a essa pandemia que de fato aflige o mundo inteiro, né? A questão, as pessoas morrem todos os dias por conta desse vírus. É óbvio que o poder estatal ele tem que se posicionar em relação ao distanciamento social, em relação ao isolamento social. Contudo, nós temos que ter uma ressalva em relação às garantias e direitos individuais que todo cidadão tem, né? Ou seja, até que ponto é válido essa intervenção do Estado, né? O Estado pode falar que se nós sairmos para a rua seremos presos. O Estado pode de fato interferir e ter acesso aos nossos dados telefônicos, a nossa localização, para onde nós estamos indo, de onde nós viemos, sem uma decisão judicial. É cabível esse posicionamento do Estado, tanto em relação à prisão, quanto em relação à interceptação dos dados aí, celulares, ou seja, né, até que ponto pode ser, né, relativizado o direito. Isso é bem interessante porque, de maneira alguma, nós somos contra as medidas de saúde e as orientações dos profissionais de saúde para combater o coronavírus. Claro, eu acredito que ninguém que quer ficar acompanhando, como nós estamos acompanhando, cada dia mais as pessoas morrem por coronavírus. Não, assim, nós não somos inimigos, né? Eu não sou contra o isolamento social. A pergunta que nós devemos nos fazer é: eu posso ser preso? Né? O fato de eu estar na rua, né, dá ao Estado o direito de me prender, e o pior, né, me coloca como inimigo no combate ao coronavírus, porque é isso que tem surgido. A pessoa que está na rua, por qualquer que seja o motivo, ela é o inimigo no combate ao coronavírus, tem que ser preso. Então a questão e a discussão é essa mesmo: prender, né, é medida possível, justificável e legal para isso? Muito vem se discutindo, né, a incidência do artigo 268, né, do Código Penal, que trata do crime aí de medida sanitária, né, de prevenção, e a ameaça seria de prisão em relação a esse crime, né? Mas estudando esse crime, analisando o seu preceito secundário, que é a questão da pena, né, a gente verifica que impossibilita, né? Existe uma impossibilidade processual, né, para a imposição de uma prisão em flagrante. Por quê? Porque trata-se de crime de menor potencial ofensivo, né, e submetido aí ao regramento da Lei dos Juizados Especiais Criminais, né, que é a 9.099, e a lei ela determina que os crimes submetidos a ela não se imporem flagrante, né? Eu acho que, desculpa interromper, meu amigo, eu acho que é importante nós lermos aqui o que trata o artigo 268 do Código Penal, né, porque a gente consiga, inclusive, transmitir para as pessoas, né, para os cidadãos aí do Brasil inteiro, o que se dá, né, como está sendo vista essa questão, né? Ou seja, o governo federal, estadual, qual crime a pessoa pode ser
acusado, né? Então vamos lá, o artigo 268 do Código Penal informa infração de medida sanitária preventiva, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário de saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Ou seja, a pena desse delito aí varia de 1 mês a 1 ano. Então vamos lá, acho que aí o telespectador vai se perguntar: posso ser preso? Posso ser preso, doutor Delcio, por esse crime? A pergunta é essa e a resposta é: prisão em flagrante não há possibilidade, porque é um crime, né, com a pena baixa. O Código de Processo Penal determina que para imposição de uma prisão preventiva, né, a pena tem que suplantar 4 anos, né, e pela quantidade da pena será submetida ao rito, né, da Lei dos Juizados Especiais Criminais. E a Lei dos Juizados Especiais, ela não permite a prisão em flagrante. A pessoa ela pode ser conduzida à delegacia e lá assinar um termo circunstanciado. Mas um ponto fundamental que a gente tem que mencionar sobre esse crime é a constatação da materialidade, né? A doutrina, em sua posição majoritária, ela diz que é um crime de perigo concreto, né? Ou seja, a pessoa ela tem que estar realmente conhecedora de que está portando o vírus e que tenha consciência e a vontade de transmitir. O dolo, né? A intenção de transmitir o vírus. Então, a simples posição de uma pessoa estar na rua, ou a gente está aqui sentado conversando, não caracteriza a infração penal. Por quê? Porque não há dolo, né? E não há constatação do vírus, né? E a pessoa sequer tem a presunção, né? Como que você prende uma pessoa que sequer sabe que é possuidora do vírus? Mesmo porque o vírus tem, as pessoas que são contaminadas com esse vírus tem os perfis, né? Ou seja, ora são sintomáticas, ou seja, apresentam os sintomas, ora são assintomáticas, ou seja, não apresentam os sintomas do vírus. E aí, além da questão processual que o Dr. Delcio brilhantemente expôs, tem uma questão de lógica, né? Ou seja, como que você retira uma pessoa da sociedade por possivelmente descumprir ou infringir uma determinação e a coloca no sistema carcerário, que isolamento. Ou seja, você tira a pessoa de repente dentro da sua residência que ela convive com 3, 4, 5 pessoas e coloca ela numa cela que ela vai conviver com 40, com 50 pessoas. Ou seja, a possibilidade dela ser contagiada, ser contaminada com esse vírus é muito maior se ela for submetida ao cárcere. É ilógico você punir uma pessoa que está em algum local que tenham pessoas ali, ou seja, uma suposta aglomeração, você tira aquela pessoa daquela aglomeração e coloca ela em outra. É interessante a pergunta até desse artigo, porque a pessoa se pergunta: quando eu posso ser preso? E quando, em que momento eu, ao sair da minha casa, estou agindo de acordo com o que diz esse artigo? Então a primeira é: posso ser preso? Não, você não pode ser preso por sair à rua. Segundo, eu estou cometendo algum crime quando eu saio para a rua? Também não. Porque qual é o elemento essencial para configurar esse delito? É o perigo concreto. Uma hora que a gente não tem teste, como você sabe que você é transmissor do vírus? Você não sabe. Então, quando é que você age de acordo com o que diz o 268 do Código Penal? Quando você, sabendo que é transmissor, sabendo que está contaminado com o Covid-19, irresponsavelmente sai de sua casa e passa a contaminar as pessoas. Nesse momento, você está realmente cometendo esse delito do 268, mas ainda nessa circunstância você não pode ser preso. Ainda nessa circunstância você não pode ser preso. Algo que é impossível de acontecer. Como é impossível de você ser preso por conta disso, e muito
pouco provável, você sabe que está contaminado, não tem teste. Certo. E a questão, Lucas, a questão da pessoa, às vezes, a questão da reunião, das pessoas, às vezes, estarem na rua, estarem ali com mais pessoas ali, tipo, como se fosse uma reunião, assim, juntas, não aglomeração, né, mas juntas. Isso daí, o Estado, né, o governo estadual, o governo municipal, ele pode impedir isso? De maneira alguma, de maneira alguma. Isso não. A reunião de pessoas? Não, o Estado não pode impedir a reunião de pessoas, ainda em face da pandemia e ainda em face do estado de calamidade pública. A reunião de pessoas ela é assegurada. Nós estamos aqui conversando e reunidos, exercendo o nosso direito, somente, né, em intervenção no estado de sítio e estado de defesa. É o que eu Só em questões de estado de exceção, né? Somente em estado de exceção. Essas duas hipóteses, né? Sim. Direitos e garantias fundamentais são suspensos, né? Então dependeria do ato normativo federal, né? Sim. A reunião, para que o Estado diga agora, Lucas, Afonso e Delson, vocês não podem mais se reunir, é somente diante de um estado de exceção, é somente se o presidente da República, né, decretasse o estado de sítio, o estado de defesa, e nessas ocasiões alguns direitos, como até o da comunicabilidade, do sigilo de dados e da reunião de pessoas, elas são relativizadas em razão disso, não é o que está acontecendo agora. Você tocou num ponto interessante, né? Que é a questão do monitoramento, né? A gente tem escutado, né, sobre que o governador vai monitorar as pessoas, né, que fez um convênio com as empresas de telecomunicação, né, para monitorar as pessoas. O que você entende disso? O que aconteceu no pronunciamento do governador? Ele disse o seguinte: era feriado de Páscoa, precedia o feriado de Páscoa, e num feriado de Páscoa, nós, uma cultura bem brasileira, costumamos passar com os familiares, com viajar, né? E isso as pessoas iam aderir menos ao isolamento. E diante disso o governador falou: olha, as pessoas, nós estamos trabalhando em parceria com as empresas de telefonia e nós vamos saber se as pessoas estão respeitando o isolamento ou não. Se não respeitarem, nós temos como identificar, nós podemos punir e até prender. E aí é uma questão muito interessante que o governo, ainda diante do estado de calamidade, pode ter acesso ao meu celular e aos dados do meu celular para saber onde eu estou. Né? E essa é uma discussão muito interessante que pode. Né? Nós estamos vivendo em dias difíceis, mas é possível, é legal? Né? Esse ato do governo do estado é funcional? Pode. Até que ponto pode ser relativizado o direito individual, né? As garantias individuais, constitucionais, que todos os cidadãos possuem, né? Ou seja, existe o estado de calamidade e até que ponto, né? O Estado, o governador ou o prefeito, ele pode determinar e fazer parcerias para que essas empresas acessem os dados, né? Eu creio que eram 3 aplicativos, né? Era o Waze, mais outros 2 aplicativos, eu não me recordo o nome, que forneceriam os dados e informações ao governo estadual. A intenção é para que o Estado, o governo, ele saiba aonde está ocorrendo possíveis aglomerações. Né? Só que existem outros meios, né? Ou seja, inicialmente quem faz isso é a polícia militar, né? Ali na patrulha ostensiva ali no dia a dia, que sabe onde tem locais de aglomeração ou não. Mas é um ato totalmente arbitrário e viola o direito, né, ao sigilo que todos nós temos em relação às informações que são contidas nos celulares ou numa carta ou em qualquer outra coisa, né? São inviolabilidades que elas não podem ser relativizadas sob qualquer pretexto, né? A não ser em estado graves, extremos, né? Porque quando você começa a relativizar essas garantias individuais, você relativiza uma garantia hoje, você relativiza outra garantia amanhã, você relativiza outra garantia
na segunda-feira, na semana que vem, e aí quando nós vamos ver, nós estamos sem qualquer tipo de garantia. Isso não pode ser admitido sob qualquer hipótese no Estado democrático de direito. Nós temos garantias, mesmo porque, como brilhantemente o Dr. Nelson trouxe, quando você relativiza a garantia de um cidadão, automaticamente você relativiza a garantia da sociedade, que o cidadão compõe essa sociedade, né? Ou seja, ao meu ver, teria outros meios para que você pudesse fazer isso. Por exemplo, utilizar a ERB, né, conhecida como ERB, a estação rádio base das empresas de telecomunicações, da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, da Nextel. Sem necessidade de quebrar dados, né? Sem necessitar, exatamente, de quebrar dados do celular de uma determinada pessoa. Ou seja, se o governador do estado, por exemplo, ou o prefeito, ou o presidente, entende que é cabível, ele pode, o fim é plausível, né? Você precisa saber onde está mais ou menos, né? Você utiliza da polícia militar, você utiliza das companhias de telefonia para saber mais ou menos onde tem a aglomeração de pessoas, né? Aproximação de pessoas no mesmo local, mas isso pode ser feito por intermédio da ERB, que chama-se Estação Rádio Base, ou seja, cada empresa de telecomunicação tem as suas ERBs, as suas estações, as suas antenas, e aí essas antenas iriam demonstrar aonde, em qual região tem mais um aglomerado de pessoas ou não. O que é interessante aqui, até para quem não é do direito e acompanha, existe o sigilo de dados, né, que é um direito garantido constitucionalmente. Se não me engano, é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que diz: os nossos dados, telefone, é sigiloso. Né? Quando pode ser quebrado? Quando isso pode ser violado? Em duas ocasiões. Primeiro, para fins de investigação criminal, para fins de instrução criminal. São as duas únicas hipóteses que o ordenamento jurídico traz que eu posso ser violado na minha privacidade, no meu sigilo dos meus dados. Em face de calamidade pública, em face do coronavírus, é possível? Não é. Por quê? Porque a lei não prevê isso. Sim. Então, esse pronunciamento do João Dória, ele é impossível em todos os sentidos. Claro, já acontece porque seríamos ingênuos em imaginar que nós não somos investigados pelos nossos celulares. Sim. Isso já aconteceu e eles sabem a quantidade de pessoas que estão se comprometendo com isolamento ou não. Já está sendo violado, mas apesar de já estar sendo violado, não significa que é legal. Eu entendo, pode ter profissionais que entendam de outra maneira, mas eu entendo que tanto aquilo que eu converso no meu celular, quanto os meus dados, aquilo que eu acesso, para onde eu fui, se eu coloquei no Waze, para onde eu fui, é sigiloso. Mesmo em face de um estado de calamidade, o governo não pode ter acesso, porque a lei não permite, só permite em duas ocasiões e nenhuma delas. No máximo que poderia ser utilizado seriam essas ERBs, né? Sim. Esse contato com as empresas de telecomunicações, falaram, olha, como que vocês estão com ERB aí? Quais são as estações rádio base? Né? Iremos enviar alguns integrantes do governo para acompanhar junto aí, para onde tem mais aglomeração de pessoas ou não. Acho que seria o máximo. E nesse ponto, né, de verificação de aglomeração, de uma reunião significativa de pessoas, a polícia não pode chegar descendo o reino, né, cacetete, né? Não pode chegar com turbulência, não. O Estado tem que fazer um papel de fomentar a aderência, né? Informar, fomentar, estimular e não reprimir. Sim. Né? Por quê? Porque não há crime. Né? O crime você reprime. Né? Condutas sociais você estimula, você educa, né? Você fomenta. Informa. Né? Então é importante, esse argumento de que se constar que tem aglomeração, vão ser presos. Isso é um absurdo. Isso não existe, isso é um ato totalmente arbitrário, fora da lei. O agente público que age desta forma, ele está agindo com desvio de finalidade, né? Sim, das suas atribuições, do seu cargo. Então, é um absurdo. As pessoas têm que ter consciência, tem que exercer a sua proteção, as suas precauções, né? Mas não tem que ser reprimido. Né? Creio que
qualquer medida nesse sentido é totalmente arrepido da lei e politiqueira, né? É interessante, nós temos que saber que a luta contra o coronavírus não é do presidente, do ministro da saúde, não é dos governadores de estado, ela é nossa, né? É de todos. A consciência de que nós não devemos ficar na rua desnecessariamente, né, é uma consciência social de todos. Né? E isso é claro, nós temos que nos conscientizar que ainda que nós sejamos saudáveis, acredito que na família e no círculo ali com as pessoas que você convive tem alguém que não seja. Isso alguém que participa do convívio, né? Exatamente, a luta pela sobrevivência é de todos. Sim. O que por outro lado não dá ao Estado, a quem quer que seja, o governador, o prefeito, o policial militar, de me prender, não é? E de me multar ou de ter acesso aos meus dados. Eu acredito que existam outros modos, senão a truculência, senão a arbitrariedade e o punitivismo da prisão. A prisão é remédio. Recentemente, eu acho que hoje, né, saiu a notícia que o STF decidiu, né, que os estados, os municípios podem, né, implementar medidas, né, de prevenção à questão da pandemia, né? Mas é autorizado a fazer isso, mas elas não está autorizada a suplantar, a ultrapassar os seus limites, né, de competência legislativa, de competência executiva, né? Então, embora a intenção seja boa, a intenção pode ser boa, né, mas a gente não pode violar a lei querendo proteger. Os fins não justificam os meios. Então, a gente precisa ter consciência, né, do que a gente pode fazer e consciência do que também o Estado pode fazer. O que a gente quer como sociedade. Uma sociedade que ignora. Tem um americano, Martin Luther King, dizia que a ameaça à justiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. Ou seja, você não pode aplicar a lei descumprindo a própria lei. Né? Ou seja, os governadores e prefeitos da República Federativa do Brasil, eles têm que, inicialmente, antes de determinar qualquer tipo de solução ou de repressão, né, ou de determinação de isolamento social, distanciamento social, tem que estar guardado sob a luz da Constituição. Né? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 ela tem que ser guardada acima de qualquer lei. Ou seja, acima de qualquer determinação, seja estadual, seja municipal. Inclusive o Conselho Nacional de Justiça fez uma recomendação extremamente importante, né, que vai inclusive contra qualquer declaração de governador, de presidente ou mesmo de prefeito, no sentido de determinar a prisão de qualquer cidadão que venha a descumprir ou venha a infringir, como o artigo 268 indica, a determinação a determinação pública, né? Ou seja, no artigo 8º do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação número 62, ela menciona que nenhuma pessoa poderá ser encaminhada à prisão se não for o caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, né? Ou seja, de cara a gente vê que é impossível que seja determinada a prisão de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, fundamentada no artigo 268 do Código Penal, né? O artigo 8º, ele menciona que ele recomenda, né? O Conselho Nacional de Justiça ele recomenda, artigo 8º, recomendar aos tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia do Covid-19 como motivação idônea na forma prevista pelo artigo 310, parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Penal, para a não realização de audiência de custódia
E aí vem o parágrafo 1º, o inciso 1º, a linhas A, B, C, e aí vem a questão, só um minutinho, vem a questão, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. É na linha C, no parágrafo 1º, inciso 1, a linha C. Excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva em se tratando de crime cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observando o protocolo das autoridades sanitárias. Ou seja, qualquer crime que seja cometido sem a violência ou grave ameaça, não é possível a decretação da prisão preventiva. Não é recomendável, exatamente. Ou seja, o artigo 268, que trata-se de infringir determinação pública, não tem violência ou grave ameaça. Nem o artigo 267, né, que trata que é uma pena muito maior, né, que é causar epidemia, também não tem a violência ou grave ameaça na sua finalidade, na sua consumação. Ou seja, Então é um pressuposto, né, que o Conselho Nacional de Justiça ele recomendou, né, e isso estabelece um pressuposto do quê? De que crimes dessa natureza não abalam a ordem pública, né? Sim. Né? Sim. Então, se não abala a ordem pública, né? Qual seria o fundamento da prisão preventiva? Né? Ou seja, é uma medida arbitrária, né? Reveste-se de abuso de poder, né? de inadequação processual, né? Ou seja, é um crime. Ou seja, o que as pessoas querem saber é: se eu infringir a determinação de sair para trabalhar, uma pessoa, por exemplo, que trabalha no farol, sim, exatamente, que não recebeu os R$600 do governo, né? Ou seja, é estritamente necessário que ela tente ali de alguma forma se manter. Não é um serviço essencial, as autoridades, e acho que todos nós concordamos com isso, pede para que fiquemos em casa, né? Hashtag fique em casa. Mas essas pessoas, por exemplo, que trabalham na rua, como ambulantes, ou trabalham no farol vendendo bala, enfim, se perguntando em casa: posso ser preso? Cometo algum crime? É possível que eu seja preso? Não é possível. Nem o 268 admite, o próprio artigo não admite essa prisão preventiva ou prisão em flagrante, e muito menos a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, né, que recomenda expressamente que, se o crime não tiver violência ou grave ameaça, ele não poderá ser. Ou seja, ninguém que cometa, né, ou seja, qualquer pessoa que cometa o crime de furto, por exemplo, ou o crime de estelionato, ele não pode ser preso. Nesse momento é recomendável que ele não seja preso. Recomenda-se, né, o Conselho Nacional de Justiça. É interessante, né, pontuar que o crime ele realmente não impõe um flagrante, né? Ou seja, o policial ele vai te levar na delegacia para quê, né? Só que a gente tem que observar, e eu vendo alguns vídeos, né, que tem nas redes sociais, o policial usando de truculência, tudo, né? O que a gente orienta é que o cidadão ele não pratique desacato, porque aí vai responder por um crime autônomo. E também o crime de resistência, eu acho que ele não tem cabimento. Por quê? Porque se não cabe flagrante, não cabe levar o cidadão à delegacia, então o crime de resistência eu acho que não tem tipicidade nesse contexto, né? Sim. Porque a resistência pressupõe um ato legal, né, da autoridade pública, né? Se levar a pessoa à delegacia por fato atípico não, mas por fato que a origem não necessita de flagrante, né? Sim, perfeitamente. Ou, né, a questão
apenas fazer uma observação aqui, caso vá à delegacia, né, o máximo que pode ser feito é fazer um termo circunstanciado de ocorrência, né, pelo, talvez, né, esse crime do 268, né, mas o crime do 268 é um crime complexo, é um crime que exige uma análise muito profunda sobre a sua materialidade, né? E ainda depende de complementação, né? Por se tratar de uma lei branca, né, a maneira como está precisa ainda de um ato, de um decreto complementando quais as medidas que, se o cidadão for para a rua, o que ele está desrespeitando. Né? Precisa ainda de um complemento. Tem um adendo que eu gostaria de fazer, ainda no artigo 8º, no inciso 2, que traz uma questão muito interessante que eu penso que essa questão aqui ela tem que ser aplicada de agora em diante. Né? Ela não pode ser revista quando o vírus passar, né? Quando acabar essa epidemia, que é bem interessante, eu vou ler aqui, inciso 2. O exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver. Ou seja, os profissionais de saúde vão até, por exemplo, a delegacia de polícia para realizar o exame de corpo de delito lá. E aí traz complementado por registro fotográfico do rosto e do corpo inteiro. Olha que interessante, nós não temos isso, né? Nós não temos esse procedimento, essa prática em dias normais, né? E agora, no meio dessa pandemia, o Conselho Nacional de Justiça traz essa questão e fala, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos. Ou seja, o Conselho Nacional de Justiça anteviu que o povo ia apanhar. Ou seja, que a polícia militar viu muita gente junta na rua, cacete. E aí traz essa questão, ou seja, os profissionais de saúde vão até a delegacia para realizar o exame de corpo de delito do preso lá, ou seja, onde o preso estiver, e tem que estar, esse exame ele tem que ser complementado por registro fotográfico, fotos do rosto e do corpo inteiro. Isso é excelente, né? Deveria ser assim sempre. Né? Porque nós vemos que o exame de corpo de delito, os policiais, em regra, os policiais civis ali, levam o acusado, o preso em flagrante, no primeiro ML, no ML mais próximo, para ser submetido, né, ao exame de corpo de delito. E muitas vezes o laudo vem nada consta, né? Às vezes o cliente apanhou ali 3, 4 horas e vem nada consta. O registro fotográfico, ele vai demonstrar alguma coisa. É o registro da imagem, né? Da imagem. Ou seja, de corpo inteiro. Ou seja, se o cliente tomou um soco, um chute, um pontapé na região da costela, ele tem que ter a foto ali do corpo inteiro do cliente. Então essa recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça traz muitas questões que a gente tem que brigar, lutar para que elas se mantenham, né? Para que elas se mantenham. Outra coisa interessante que deveria ser feito e nunca é feito é a fiscalização dos presídios, né? Ou seja, das unidades prisionais. Muitos juízes soltam alguns clientes que estão no grupo de risco, outros juízes tomam uma atitude totalmente contrária à recomendação, né? Ou seja, até uma atitude inconstitucional, ilegal, até criminosa, porque você não soltar uma pessoa que, por exemplo, inúmeros casos que nós temos, e nós não iremos nem falar o nome, nem local, nem vara, nem comarca, mas os clientes estão com diabetes, tuberculose. Estão presos. Estão presos em celas com mais de 40. Né? Ou seja, teve recentemente, agora essa semana, teve uma manifestação da juíza que ela não iria soltar o cliente, porque o mesmo risco
que o cliente tem de ser contaminado na unidade prisional é o mesmo risco que ele vai ter na residência dele. Ou seja, é uma analogia, uma comparação esdrúxula, né? Ou seja, na casa dele ele convive com 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Ou seja, numa cela tem mais de 40, 45 pessoas presas, né? E aí o artigo 9º traz aqui, né, recomendar aos magistrados que no exercício de suas atribuições de fiscalização de estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas zelem pela elaboração e implementação de um plano de contingências pelo Poder Executivo que preveja minimamente as seguintes medidas: realização de campanhas, procedimentos de triagens pelas equipes de saúde, adoção, abastecimento, fornecimento ininterrupto de água. Ou seja, há uma contradição enorme, porque os magistrados sequer soltam as pessoas que estão nessas condições, né? Muito menos vão fiscalizar como é que os presídios estão funcionando, né? Ou seja, é ilógico qualquer tipo de declaração que alie ou aproxime a pandemia do coronavírus com a pena de prisão. Exatamente. A pena de prisão em dias normais deve ser a última medida adotada. Já é exceção, né? É exceção. É a última medida, né? É a última ratio, né? Ou seja, no processo criminal, no Estado democrático de direito, a prisão não deve ser nunca a primeira medida adotada, né? Sempre a última, inclusive após as medidas cautelares. Né? A alteração do pacote do Moro, anticrime, né? Inclusive aqui é só uma pitada do que nós vamos tratar em breve, né? Nós vamos tirar aqui uma live, um encontro só para tratar dessas questões. Ela inclusive menciona que as medidas cautelares elas serão revistas inclusive quando descumpridas. Ou seja, está expresso em lei que mesmo que o acusado, o processado descumpra alguma medida cautelar, ela tem que ser revista antes de ser decretada a prisão. Sim. Ou seja, em dias normais deve... O juiz pode impor uma a mais, né? Uma a mais, Como mudar que existe para uma outra, né? Sim, sim. A questão não é automática, né? Descumpriu prisão preventiva, né? Não é automático. Na verdade, em processo penal nada pode ser automático. Nada pode ser automático. Tudo tem que ser atendido conforme o caso concreto. Né? Exatamente. Exatamente. E aí vem essa questão que tem que ser revista, né? Essas medidas cautelares. E aí só assim possivelmente ser decretada a prisão preventiva. Então não há que se falar em prisão em uma pandemia dessa natureza que aflige não só a nossa cidade de São Paulo, mas o Brasil, mas como o mundo inteiro. Né? Ou seja, qualquer relação ou correlação entre pandemia do coronavírus e prisão, ela é totalmente ilógica, né? Desproporcional, inadequada e que jamais deve ser levada em consideração. Né? O povo, né, o cidadão, ele precisa de orientação, né? Exatamente. Não precisa de terrorização, né? Terrorização, ameaça. Exatamente, o que a gente tem que fazer é orientar, né? O Estado, o governador, o prefeito tem que orientar as pessoas. Sim. Não aterrorizar as pessoas. Sim, né? sim. É o que está acontecendo, né? As pessoas estão aterrorizadas. Sim. Nós aqui, jovens advogados criminalistas, desejamos isso e iremos manter esses nossos encontros para inicialmente informar a sociedade dos direitos, orientar, informar, educar, para que a sociedade não fique ainda mais amedrontada, aterrorizada com discursos, né, políticos aí dos nossos governantes, prefeitos, enfim, seja lá o que for. É isso aí. A função social, né? É a função social da democracia. Então, só respondendo, por fim, né, para finalizar, posso sair à rua? Se eu sair às ruas, eu estou descumprindo
algum ordenamento jurídico, estou cometendo algum crime e eu posso ser preso? Hoje eu posso dizer que não. Você sair na rua, você não está cometendo crime algum, você não poderá ser preso e, claro, também não estou te dizendo, saia às ruas. Sim. Né? Devo ou posso, né? Pode sair na rua? Pode. Devo sair na rua? Talvez não seja a posição e a decisão mais adequada. Faz parte das atividades essenciais, ou seja, é policial militar, é bombeiro, é policial, trabalha em algum hospital como enfermeiro, médico, tem realmente a necessidade de sair à rua, já fez as compras lá do mês, já está tudo certinho, já pagou as contas, tem a necessidade de ficar na fila do banco, tem a necessidade de estar indo na feira, né, o que puder comprar por intermédio de aplicativo para entregar em casa, seja mais indicado. Né? Contudo, nós temos o dever de informá-los o que pode acontecer juridicamente ou não. Né? Posso sair à rua? Pode, deve, não sei se deve, é necessário, realmente, acho que nesse momento acho que a sensatez deve imperar. Sim. Né? É que nem o poder público estadual municipal, né? Ele pode determinar o funcionamento do comércio, no caso do município, né? Ele pode determinar o fechamento de praças, de parques, né? E tudo mais, né? O que ele não pode fazer é impedir seu direito de se reunir. Né? Ou seja, de se reunir. Colocar um cadeado lá no seu portão e falar, daqui você não sai, ou quando você sair, te prender na rua, né? Então, ou seja, existem alguns limites que devem ser respeitados aí. Com certeza. De ambas as partes, né? Acho que a sensatez deve imperar sempre. Quando a sensatez não impera, se faz necessária a nossa atuação na advocacia criminal. Então, é isso aí, né? A gente queria conversar sobre isso, né? Aqui é mais uma conversa, né? Sim. Mais cada um esclarece aqui, cada um aprende com o outro, Sim, né? claro, E a gente tenta transmitir isso para vocês, né? Maravilha. Então, até mais. Um grande abraço. Dr. Lucas Mendes, Nelson Muito obrigado Brionas. por receber aqui no seu Que isso, a escritório. casa é de vocês. Aqui quem vos fala é Afonso de Oliveira, um mero e aprendiz da advocacia criminal com os mestres aqui, Até Dr. mais. Nelson Brionas e Lucas Mendes. Boa tarde, até mais. Valeu. Quanto tempo deu? Deu uma meia hora. Pois não? é, eu ia até falar pra gente fazer uma. 40